capítulo 3. Gostaria que você rapidamente ouvisse algumas palavras, versos 12 em diante. Tadeu, acho que você vai gravar ali? Já? Tá rápido, Tadeu. Monstro. Eclesiastes 3, 12 em diante, diz assim: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e a mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e para que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Pai, te agradecemos e pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco sempre. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Sabe, amados, aqui uma das escritas mais importantes da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. Ele é um livro que nos retrata, ele é um livro que nos ensina como ser humano, como homem, como mulher, e que muitas vezes nós não entendemos o que é essa questão da vida. A vida, e ela precisa ser vivida. O escritor fala aqui que nós temos todo o direito do mundo de se alegrar naquilo que nós conseguimos conquistar. Tem todo o direito de ser feliz. Afinal de contas, estamos numa terra que a infelicidade reina, impera. A destruição é clara. Vimos aí esses dias o que está acontecendo lá no Irã, no Iraque. Sinto dizer que depois de hoje, eu acredito fielmente que aquele filme Teoria da Conspiração, ele é puramente real, totalmente real. E nós somos bobos da corte, porque acreditamos em coisas que nós não deveríamos acreditar. Poderia explicá-los. Como é que pode? Trump manda matar o cara, aquela bruta multidão sai no cortejo fúnebre dele, e aí o Irã manda uns mísseis em 2 lugares cheios de pessoas e não mata ninguém. E aí hoje os dois aparecem, tanto o Irã quanto os Estados Unidos, dizendo: tá tudo calmo já. E nós é que acreditamos nessas pseudo-conversas. E quando eu olho para isso, eu fico imaginando, eu fico olhando para essas situações, que a humanidade, ela simplesmente acabou. Que a Bíblia, ela se confirma a cada dia. E aí eu quero fazer um desafio a você em 2020. Viva a sua vida.
É o que o escritor de Eclesiastes nos diz: viva a sua vida primeiro em Cristo, porque quando estamos em Cristo, temos a certeza do senhorio e da salvação dele. Segundo, viva a sua casa, viva a sua família. Se alegre, diz o escritor aos Eclesiastes, ele diz o seguinte: se alegre em comer junto com as pessoas que você ama. Se alegre. Ontem a Patrícia saiu e viajou, levou Natan, Davi e João. Coitada dela, porque só eu sei o que nós passamos 4 dias juntos, 24 horas no dia juntos. Briga, confusão, discussão, e eles brigam, e eles se batem, e eles falam daqui, falam de lá, e vai para cá, e vai para lá, e o Natan desobedece, o outro, e você fica, e férias essas foram muito boas, mas eu curti. E sabe que eu curti tanto que hoje, quando eu passei a noite praticamente em claro, sentindo falta, para disso, para, cala a boca, fica quieto, ai meu Deus, é a família. A gente sente falta, não é? A gente sente falta daquela coisa, parece que isso nos une, parece que isso nos apega, parece que isso faz com que a gente tenha a diferença da vida. Essa é a vida. Essa é a diferença. Isso é que nós precisamos entender. Esses são os valores que nós temos, as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. E o escritor aos Eclesiastes, ele faz isso, ele valorize aquilo que Deus deu a você, porque vale a pena. Ah, pastor, mas não é fácil. Não é. Eu olhando aqui a Carla testemunhando do que ela passou o ano passado, não é, desse problema que ela teve, desse transtorno, apesar de achar que isso é para quase todas as mulheres, mas eu acredito que nós passamos por situações que a gente nem imagina. Eu acho que todos nós temos algum tipo de transtorno, não é? Todos nós temos alguma situação que mexe com a nossa vida. Mas eu acho tão lindo esses versos de Eclesiastes, que ele diz claramente para nós. Ele fala que a gente deve se alegrar, que a gente deve sorrir para a vida. Deus quer que você sorria para a vida. Deus quer que você sorria para a vida, mesmo após uma dor. Eu agradeço a Deus pelo Israel, ele foi me buscar hoje ali na academia. Eu descobri qual é o meu problema na perna, mas para eu descobrir o problema na minha perna, teve que doer. E interessante que quando ele descobriu, ele falou: olha, está aqui o problema na musculatura, ela está atrofiada. E ele começou a apertar aonde estava atrofiado. Amados, eu fico imaginando que é a mesma dor de parto, de tão que doeu. Quando nós homens estamos gripados, como dizem por aí, as mulheres imaginam como é que é a dor de parto. Mas, amados, doeu, mas doeu e doía, que eu falava para ele, Luiz, que era o rapaz que estava, daqui a pouco eu vou pedir arrego aqui. Mas eu entendi que aquilo era importante para mim, porque ontem já melhorou mais de 50%, eu já começo a dobrar a perna, eu já estou mancando menos, graças a Deus por isso. Hoje ele fez de novo, doeu de novo, mas melhorou mais ainda um pouquinho. Às vezes as dores acontecem na nossa vida para que possam melhorar. Elas são necessárias, às vezes a gente não entende isso, elas são necessárias. Isso é a vida. Essa é a reflexão que eu quero trazer para você essa noite, que 2020 vão ter dores, vão ter discussões, vão ter brigas, vai ter o filho enchendo a paciência. Natan, quase eu mato ele. Quase eu mato o Natan. Nós chegamos para ele e falamos assim: não sobe nas pedras.
subiu e levou o João, e levou o Davi, e num lugar que era mais ou menos uns 15 metros de altura, direto no precipício. Carlos Júnior ficou preocupado, André ficou preocupado, eu fiquei preocupado, Patrícia ficou preocupado, a gente mandando eles descerem, eles não desciam. E aquilo começou a entrar dentro de mim assim. A ira. Eu pensei no Adinão. Teve que ter, viu, irmã? Porque quando ele desceu, a ira estava grande. Mas muito. Mas aí eu parei e fiquei imaginando. Um dia eu também fiz a mesma coisa. Ah, mas você foi adolescente um dia? Fui adolescente um dia e hoje sou pai. E meu papel de pai é falar isso. E o papel do adolescente dele é esse: tomar bronca, mas ter subido nas pedras. Cada um corre o risco que quer, mas essa é a vida. Eu estou citando vários exemplos para vocês, amados, para vocês entenderem o que o Eclesiastes está querendo dizer, porque ele termina esse capítulo falando o seguinte: que nós vamos para um cemitério e vai ter lá as lápides mais bonitas, menos bonitas, aquelas que são na grama hoje só um quadradinho, e nada que nós adquirimos na vida está ali. E para os que ficam as lembranças daquela pessoa que passou pela nossa vida. O que faz com que a gente fique hoje, 2020, de forma diferente, é que Deus nos colocou pessoas maravilhosas do nosso lado, para que a gente possa viver a vida. Sua casa, sua família, seus filhos, tudo que você está vivendo hoje. Pare de acreditar em história de carochinha. Pare de acreditar nessas coisas que a gente olha aí. A gente comentava, eu e Israel, caiu esse avião, Deus do céu, tinha bebezinho, não sei quantas pessoas, 170 pessoas. Eu não duvido que foi um míssil. E por que eu falo isso? Porque o mundo acabou. Mas a Bíblia nos garante que somos estrangeiros, que estamos nessa terra, que podemos fazer o bem. Ele disse aqui: faça o bem, seja o bem. Faça isso na sua casa. Ame mais, brigue menos. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque se a gente vê a Carla tendo transtorno, imagine as nossas esposas, Flávio. Eu posso falar hoje porque eu estou só. Não preciso falar. Posso falar? Amém. Não, ela não está assistindo, não. Não tem ninguém passando ao vivo. Viu, Tabita? Amém. Glória a Deus, irmã. Que Deus te use sem passar ao vivo. Eclesiastes nos garante algumas coisas que são importantes, que eu quero que você veja no verso 12. Ele fala: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles que se alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E ele continua dizendo, ele fala assim: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Goze com alegria, faça o melhor, curta. No final do ano eu ganhei uma coisa que eu adoro dessa igreja, que é um catupiry com um negócio verde em cima assim. Eu comi inteiro, eu me alegrei. Gula é pecado, amados, mas eu comi. Por que eu estou falando disso, amados? Você já percebeu quando você come uma coisa que você gosta muito, como você se alegra? Não pode ser muito, né? Senão você empapuça. Mas não é bom. É um deleite. Manjar dos deuses. Não é? Amados, eu falava pro
hoje à tarde, e eu comentava, né? A gente passou perto de um restaurantezinho que eu gosto muito lá perto da minha casa, que é um daqueles bem mosca frita. Quem já foi em mosca frita? Mosca frita é aquele restaurante que tem a chapa daquelas antigas, que a mosca cai ali, frita, e você come com o que está frito ali. E é bom demais. Mais ou menos por aí. E aí eu passei, eu falei, olha, aqui é um dos melhores lugares que tem. É o sujinho, mosca frita. E eu falei para ele assim, como eu tenho o prazer de vir aqui e comer arroz e feijão. Não é bom comer um arroz e feijão gostoso? Aquele feijãozinho fresco. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. Vou te levar um dia lá, você vai adorar. É R$12 o prato feito, mas é bom. É desse que eu amo. E eu conheço o dono, ele está lá há 40 anos. E aí, amados, porque é tão bom a gente ter esses valores. É tão bom a gente curtir coisas tão gostosas como essa. Às vezes eu chego para minha mãe e falo, mãe, faz aquela comida que eu gosto, que a gente fica com saudade. Um dia minha mãe não vai estar aí. Um dia eu não vou estar aqui e a gente não vai dar risada num culto de quarta-feira. Um dia talvez você não vai estar aqui. E hoje nós podemos ter a oportunidade de nós orarmos e pedirmos a Deus que essas palavras que foram escritas aos Eclesiastes sejam fiéis na nossa vida, que a gente possa se alegrar em Cristo, com a nossa casa e com aquilo que a gente produz de bom. E espero em Deus que você produza o bem, muito bem, esse ano em nome de Jesus Cristo. Eu espero que você faça o melhor. Amados, eu sei que nós aqui não somos milionários. Talvez a gente não vá andar com um desses carros muito especiais. Talvez a gente não vá comer no Terraço Itália ou no Paris 6, não é? Não é? Mas eu sei que a gente vai poder ter uma oportunidade no final do ano de fazer um cruzeiro todo mundo junto. Diz a Tabita que ela conseguiu um preço animal. A gente vai pagar em 24 meses, sem juros. Só 24. A Vera não vai? Você não vai por quê, Vera? Você tem medo do navio? Você é que nem minha mãe? Meu, não sente nada, aquilo é um prédio. Mentira o quê? Não, senhor Paulo. Não. Pode perguntar para a dona Tabita. Eu já fiz vários com elas. Mas você deve ter ido num menorzinho. Era pequeno que você foi. Porque os grandes de 12 andares, você não sente nada. Você está andando aqui, ó, como se estivesse aqui. Sabe, um ônibus balança mais que o navio. Mas muito. Não tem nem comparação. Entendeu? É? Não, mas não, estou falando sério. Não balança. Mas imagina, eu já tive essa oportunidade de fazer uma viagem com a igreja lá do Imirim. Nós somos em um grupo e a gente fez a ceia no mar. Foi uma das viagens mais lindas que eu tive na minha vida, mais especiais que eu vivi. Foi tão gostoso. Eu estava no meio de pessoas que eu amava, me divertindo, dançando Do You Dance, né? Jantar do capitão, noite do branco, vesti tudo de branco, até a cueca, para ver se começava o ano bem. Olha, amados, como é bom rir, como
é bom a gente se divertir na presença de Deus. Eu quero mostrar para vocês que Eclesiastes nos mostra que a vida é isso. Vai ter um momento em que nós vamos chorar juntos. Vai ter um momento que haverá uma morte. Vai ter um momento em que nós talvez vamos sofrer. Hoje, eu olhando no Instagram, uma moça e uma criança cantando Se Deus é Deus, e ela com dor, aquela criança, e aquela moça passando a mão nas costas daquela criança sofrendo, mas ela ouvindo a música de Deus, e aquilo me impactou, e eu orando para aquela criança. Quantas vezes a gente vê o sofrimento, mas isso é a vida. Isso é a vida. Como é duro. No final do ano, o pastor Railton pediu para eu fazer uma visita no hospital. Eu deixei o que eu estava fazendo, saí na hora do almoço do trabalho, fui lá no hospital. Conversei com a filha, estava o irmão, estava mais uma outra pessoa, não lembro quem era. E a senhora, ruim na cama. Oramos, ela entendeu ali sobre Jesus. Passou 15 minutos, ela me mandou um recado que ela tinha falecido. Aquilo mexeu comigo. Mas isso é a vida. 15 minutos depois, a pessoa já não estava mais conosco. Talvez a gente vai sair daqui 15 minutos depois, será que nós vamos estar aqui? Hoje faleceu um conhecido nosso do futebol, 46 anos de idade. 46 anos de idade. Não, é de um outro grupo nosso. Novo. Coração. Essa talvez seja a morte que eu mais desejo na minha vida, porque eu não quero sofrer e não quero dar trabalho para ninguém. Morreu, foi embora. Mas essa é a vida. Eu quero que você saia daqui e que em 2020 você faça o bem. Faça o bem às pessoas que necessitam de Cristo que está na sua vida. Faça o bem à sua família. Esses 4 dias eu tentei fazer o bem à minha família, mesmo eles desobedecendo. Mas eu tentei fazer o bem, foi tão bom. Eu vi frutos bons de alegria. Eu vi meus filhos adorando a Deus no domingo juntos. Não tem preço. Quanto custa você estar aqui? Custa mais do que o mundo inteiro, porque foi derramado pelo sangue de Jesus Cristo. E Ele morreu por mim e por você, para que você pudesse fazer o bem e viver o bem. Palavras de Eclesiastes, é isso que Ele está nos ensinando. Em nome de Jesus, que a gente termine o nosso culto essa noite, fazendo uma reflexão para 2020 de forma diferente. Eu sei que às vezes os nossos trabalhos são desgastantes, estressantes, mas na hora que você desligar da tomada, olhe ao redor e veja o que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode fazer muito bem para você, para que você faça bem às pessoas. Domingo agora eu vou trazer uma palavra muito importante para a igreja. Eu gostaria que você convidasse outras pessoas e não faltasse, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar tremendamente conosco. Falou muito comigo, e eu tenho tomado algumas posições. Uma palavra dada aqui, amados, ela não pode surtir o efeito só na hora em que a gente está no culto. Ela tem que te suportar meses. Então eu quero lembrar a palavra de hoje, que ela te suporte pelo ano de 2020. Primeiro, que você em Cristo Jesus faça o bem. Que em segundo, faça a família bem. Que em terceiro, você faça com que o seu trabalho seja para se alegrar, seja para te alegrar. Que você possa viver a vida. Para concluir,
tem um filme que eu gosto muito, todas as vezes que ele começa, e eu adoro assistir, chama Curtindo a Vida Doidado. Quem já assistiu esse filme? Matthew Broderick, não é? E interessante que é um filme que traz uma alegria infantil, que se você não vê nenhum tipo de pornografia, que você não vê sensualidade. Tem as peripécias que a gente dá risada, ele ter pego o carro do pai do amigo, não é? Que era importante aquele carro, não é? Tantas coisas acontecem naquele filme, mas será que a gente pode sorrir um pouco? Que 2020 a gente pare de ser sisudo. Curta em Deus, curta a família, almoce mais junto, jante mais junto. O ano passado o pastor Railton e a pastora Adna foram abençoadores na vida dos pastores dessa igreja. Eles abriram a porta da casa deles para a gente sentar lá, comer, beber, beber, comer, comer, beber, beber, comer, comer, beber, beber, comer e dar risada. Pergunta se a gente falou de igreja. Não. Pergunta se a gente traçou algum plano de igreja. Não. E para mim, igreja é muito mais isso do que a gente ficar traçando planos. Porque a religiosidade está matando a igreja. O ativismo está destruindo a igreja. Mas isso de curtir a vida em conjunto eleva a igreja. Jesus Cristo mudou a história comendo e bebendo com os seus discípulos, se alegrando, se amando. E nós vamos ser como? Eu adoro brincar com o seu Nelson. Você tem ciúmes? Você é um bruto de um mentiroso. Paulinho até acredita. E a gente dá risada, a gente imita o seu Nelson, a gente brinca com ele, dá risada. Como eu adoro brincar com a irmã Vera, falando dos santos dela que não ganhou nada o ano passado. Não é? E esse ano, pelo jeito, não vai ganhar de novo nada. Vera, é verdade. Fato é fato. Jesualdo. Os caras puseram Jesus num lugar, tentaram ver, deu certo, querem pôr Jesus no outro também. Como é bom a gente olhar um para o outro e sorrir. Eu gostaria que você sorrisse em 2020. Como Eclesiastes nos diz no verso 12. Alegrem-se. Tem uma música do Marcos Witt, antiga, que diz: alegrem-se, alegrem-se. E ela fala praticamente isso, a música inteira. Será que a gente pode declarar isso? Alegre-se, meu irmão. Fala isso para a pessoa aí que está perto de você. Alegre-se. Para de ser sisudo. Para de ser sisuda. Não é? Meu último exemplo foi quando nós fomos para Paulista, junto com o Railton e com a Adna. E passou uma criança que estava aqui em São Paulo com a sua família, doente. O Caio. E ele estava sisudinho, mas eles começaram a brincar, e o Caio sorriu. E a mãe disse exatamente isso: fazia tempo que meu filho não sorria. Quanto vale um sorriso? Vale a graça de Deus. É isso que vocês não entendem. Dos sinônimos da palavra graça é sorriso. Deus sorriu para mim e Deus sorriu para você. Ele achou graça em você. Achou graça de quem você é. Por isso Ele liberou a sua graça. Tão lindo isso, amados. Pai, te agradeço pela tua graça em nós. Que essas palavras de Eclesiastes
se tornem reais em nossas vidas, que nós nos alegremos de verdade, que a gente possa ser diferente e fazer o bem em Cristo Jesus, fazer o bem para as nossas famílias, fazer o bem para as pessoas que necessitam e precisam. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça abundante seja sobre nós, que a Tua graça seja diferente, que a Tua graça se manifeste, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.